dominar militarmente Roma, tanto no ataque quanto na defesa. Isso não pretende diminuir as realizações, habilidades ou disciplina romanas. Uma nação com exércitos, táticas e liderança justamente admirados. Mas quando visto objetivamente, Roma, e especialmente a Roma tardia, parece um pouco mais uma construção corporativa que funciona com pura ambição, buscando dominar o mundo por todos os meios necessários, e de bom grado fazendo uso de qualquer calibre de humanidade na busca desse objetivo. Com o tempo, eles aprenderam muitas lições, incorporaram esse conhecimento em suas formações, equipamentos, táticas e estratégias, e isso contou muito. Juntamente com um pool aparentemente limitado de mão de obra para extrair, pode-se perguntar por que eles não conquistaram o mundo inteiro, afinal. A resposta a esta pergunta é muito simples e muito clara: os povos germânicos. Quanto mais se aprofunda na verdadeira relação entre essas duas grandes potências, embora dois dificilmente seja tecnicamente correto aqui devido à natureza permanentemente fraturada dos povos germânicos, quanto mais parece que a mentalidade gótica era algo parecido, esse é um pequeno experimento fofo de domesticação humana que você tem acontecendo lá. Você pode fazer o que quiser. Na verdade, vamos até estender um ramo de oliveira para fazer uma causa comum. Só não nos atravesse. Mas, infelizmente, os romanos os cruzaram várias vezes e de maneiras flagrantes. Um exemplo perfeito dessa traição e suas consequências. E uma das inúmeras histórias de poder tão importante que é uma maravilha que nem todos tenhamos ouvido, envolve o líder gótico chamado Fritigern, tendo negociado um acordo com o imperador de Roma em 376 DC para essencialmente aliar os dois povos e mover um grande contingente de godos para as fronteiras romanas, um acordo mutuamente benéfico que daria aos alemães espaço adicional para viver em um relacionamento mais próximo com Roma, e fornecer a Roma uma fonte pronta de soldados e oficiais militares da mais alta qualidade, e fornecer a ambas as partes uma aliança contra a invasão de povos do leste. Ele começou a mover seus godos para o oeste, em qualquer lugar de 100 mil a 200 mil, dependendo da fonte em que se escolhe confiar. Os termos impressionantes que o imperador havia oferecido logo provaram ser promessas em grande parte vazias, e uma fome grave começou a se espalhar, tornando-se tão ruim que muitos alemães começaram a lidar com o mais descaradamente ganancioso dos traidores romanos, com histórias de famílias desesperadas chegando ao ponto de vender um filho para a servidão romana para fornecer comida suficiente para o outro, ou simplesmente para salvar suas vidas. A fome era galopante. Percebendo a raiva crescente, o imperador decidiu realocá-los em uma área em que pudessem ser mais facilmente monitorados e controlados. Existem dois relatos proeminentes do que aconteceu a seguir, ambos falando muito bem do heroísmo de Fritigern. E, de fato, ambos podem ser verdadeiros. O primeiro menciona como ele há muito procurava acalmar os ânimos de seus próprios góticos e preservar a paz, mas simultaneamente fazia os preparativos para o pior, garantindo, entre aspas, que os godos estariam prontos para se levantar como um homem caso surgisse a ocasião. Fim da citação. E quando convidados para um banquete por um general romano, algumas de suas tropas góticas quase famintas ficaram furiosas com a visão de um mercado totalmente abastecido, em que foram impedidos de comprar mercadorias e entraram em uma briga e mataram alguns romanos. O general romano, despertado de um sono bêbado, ordenou o massacre de todos os homens de Fritigern. Fritigern, afirma o historiador Bradley, citação, em um golpe de gênio calmo e coletivo, anunciou que era necessário que ele se mostrasse a seus compatriotas para acabar com o tumulto. Fim da citação, e simplesmente saiu com seus homens enquanto os romanos olhavam, atordoados, sem saber como responder. No segundo relato, Jordanes afirma, e cito, agora aconteceu naquele momento turbulento que Lupichus, o general romano, convidou Fritigern, um chefe dos godos, para uma festa e, como o evento revelou, planejou uma conspiração contra ele. Mas Fritigern, não pensando mal, veio à festa com alguns seguidores. Enquanto jantava no pretório, ele ouviu os gritos moribundos de seu malfadado homens, pois, por ordem do general, os soldados estavam matando seus companheiros que estavam trancados em outra parte da casa. Os gritos altos dos moribundos caíram em ouvidos já desconfiados. E Fritigern imediatamente percebeu o truque traiçoeiro. Ele desembainhou sua espada e com grande coragem saiu rapidamente do salão de banquetes, resgatou seus homens de sua condenação ameaçadora e os incitou a matar os romanos. Assim, esses homens valentes ganharam a chance que desejavam, de serem livres para morrer em batalha em vez de morrer de fome, e imediatamente pegaram em armas para matar os generais Lupicinus e Maximus.
Assim, aquele dia pôs fim à família dos godos e à segurança dos romanos, pois os godos, não mais como estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos e senhores, começaram a governar os habitantes e a manter por direito próprio todas as colônias do norte até o Danúbio. Quando o imperador Valente soube disso em Antioquia, ele preparou um exército e imediatamente partiu para o país da Trácia. Aqui, uma batalha dolorosa ocorreu e os godos prevaleceram. O próprio imperador foi ferido e fugiu para uma fazenda perto de Adrianópolis. Os godos, sem saber que o imperador estava escondido em uma cabana tão pobre, atearam fogo nela, como é costume ao lidar com um inimigo cruel. E assim ele foi cremado em esplendor real. A partir desse momento, os visigodos, em consequência de sua gloriosa vitória, possuíram a Trácia e a Dácia Repenses como se fosse sua terra natal. Fim da citação. Esse tipo de fome, neste caso causada por traição ou incompetência romana, era excepcional. E aqui devemos esclarecer rapidamente outro grande equívoco sobre os povos germânicos. Na maioria dos documentários em vídeo sobre os antigos alemães, você verá um bando desordenado de homens que parecem ter sido escalados para retratar caricaturas exageradas de selvagens brancos inúteis. Muitas vezes obeso, desgrenhado. Como se tivessem passado horas manchando todo o corpo na sujeira. Vestindo trapos igualmente sujos e esfarrapados. Acenando com armas no ar como se nunca tivessem segurado um em suas vidas. Com rostos geralmente retorcidos em sua melhor tentativa de expressões de ferocidade ou raiva. Má postura parecendo geralmente insalubre e mentalmente entorpecida. E a impressão que nos é dada em vídeos e livros didáticos é que esses homens viveram vidas curtas, brutais e miseráveis. Isso é muito oposto do que a imagem do fato parece indicar. Lembre-se de que, como os vikings posteriores, porque esses eram guerreiros incomparáveis que podiam exigir tributo de praticamente qualquer império a qualquer momento, e muitas vezes o faziam, eles provavelmente eram as pessoas mais ricas do mundo em um contexto per capita. Com a própria Roma pagando-lhes vastas somas de tesouros regularmente. Não apenas um nível surpreendentemente alto de tecnologia médica gótica foi recentemente descoberto em lugares como Constantinopla, mas vários relatos relatam homens que vivem até idades avançadas. Hermann Risch, descrito como gótico Alexandre, que a certa altura, citação, governou todas as nações da Sítia e da Germânia como se fossem suas. Viveu até 110. E há histórias de líderes que assumiram ou mantiveram suas posições de poder até os 80 anos. Mas é muito mais do que vida útil. Considere como esses homens viveram. Recentemente, descobriu-se que seus dentes eram muito mais saudáveis do que o quadro que sempre foi pintado, com a falta de alimentos processados e açúcares refinados não tendo a chance de cobrar seu preço. A água deles não estava carregada com o ensopado químico que enfrentamos hoje. Sua dieta era tão saudável e natural quanto possível e, claro, rica em proteínas, e eles passavam o dia inteiro, se não descansando ou bebendo perto do fogo, na caça, ou em jogos de esporte, ou na guerra, ou no treinamento para a guerra. Nossas epidemias modernas de câncer, doenças cardíacas, diabetes, etc. não existiam. Sim, muitos encontraram a morte no campo de batalha no auge, mas suspeito que o homem médio era muito mais saudável do que o homem médio de hoje. Eles também eram objetivamente maiores e mais fortes do que aqueles ao seu redor, uma característica que parece ter sido transmitida ao longo dos tempos, conforme ilustrado por uma olhada nas porcentagens de vencedores de competições de homens fortes vindos de nações germânicas, especialmente da Escandinávia. Agora o campeão, o homem com um megafone embutido, John Paul Sigmundsson. Sueco da Islândia. Alguma pessoa muito corajosa na multidão realmente o chamou de esquimó. E ele ouviu essa observação bem. Meu irmão, esquimó. Eu sou um viking. Se você não tivesse obtido nenhum ganho em outra coisa, poderia ter colocado as coisas de outra maneira. Mas para o assunto em questão, uma pequena questão de 495 quilos. O visual definitivo da escalada e sobre este tópico, há outra história fascinante sobre Maximino. Um homem de origem humilde que acabaria se tornando imperador através de mérito sozinho. Um trácio gótico, Jordanus nos diz, citação, depois de seus anos passados na vida rústica, ele veio de seus rebanhos para o serviço militar no reinado do imperador Severo, e na época em que este último estava comemorando o aniversário de seu filho, aconteceu que o imperador estava dando jogos militares.
Quando Maximino viu isso, embora fosse um jovem semibárbaro, implorou ao imperador em sua língua nativa que lhe desse permissão para lutar com os soldados treinados pelos prêmios oferecidos. Cérbero, maravilhado com seu grande tamanho, pois sua estatura, disse, era de mais de 8 pés, ordenou-lhe que lutasse com os seguidores do acampamento, a fim de que nenhum ferimento acontecesse a seus soldados nas mãos desse sujeito selvagem. Em seguida, Maximino lançou 16 atendentes com tanta facilidade que os conquistou um a um sem descansar, fazendo uma pausa entre as lutas. Então, quando ele ganhou os prêmios, ele foi ordenado ao exército e serviu sua primeira campanha com a cavalaria. No terceiro dia seguinte, quando o imperador saiu para o campo, viu-o percorrendo a moda bárbara e ordenou a um tribuno que o contivesse e lhe ensinasse a disciplina romana. Mas quando ele entendeu que o imperador estava falando sobre ele, ele se adiantou e começou a correr à sua frente enquanto cavalgava. Então o imperador esporeou em seu cavalo para um trote lento e girou em muitos círculos, para cá e para lá, com várias voltas até se cansar. Então ele disse a ele: "Você está disposto a lutar agora depois de sua corrida, meu pequeno Trácio?" "Tanto quanto você quiser, ó imperador", ele respondeu. Então Severus saltou do cavalo e ordenou que os soldados mais novos lutassem com ele, mas ele jogou no chão 7 jovens muito poderosos, assim como antes, sem respirar entre as lutas. Assim, só ele recebeu prêmios de prata e um colar de ouro de César. Em seguida, ele foi convidado a servir na guarda-costas do imperador. Depois disso, ele foi declarado oficial, muitas vezes aumentando sua fama por seus atos, e subiu a muitos graus militares, e finalmente, ao centurião como recompensa por seu serviço ativo. Muitas imposições de liderança em Roma, especialmente militares, eram de origem germânica. Tão forte foi essa tendência que os últimos séculos da existência de Roma pode ser visto como uma transformação gradual em um império germânico. Em oposição à mudança repentina e gritante que muitos foram levados a acreditar que aconteceu, os godos, que em sua desunião foram empurrados cada vez mais para o oeste pelos hunos, começaram a se misturar a Roma em certo sentido. Sua atitude parecia ser uma mistura de respeito e cautela, embora às vezes beirando o desgosto. Eles admiravam muitas das conquistas de Roma: a arquitetura, os aquedutos, a ordem e a estrutura. Mas, ao contrário da impressão que a história moderna pinta, eles não estavam ansiosos para destruir, conquistar ou se tornar Roma em nenhum sentido. Os líderes góticos deveriam deixar claro repetidamente o que eles buscavam era coexistir, idealmente de maneira amigável. No entanto, os povos germânicos essencialmente saquearam Roma 4 vezes em apenas 150 anos. Em praticamente qualquer ponto desse período, eles poderiam ter feito a escolha de se tornarem romanos, com seus pisos aquecidos, sua multidão de pães e circos, seu mercado. Mas eles muito conscientemente escolheram não fazê-lo. E a longa série de reféns tirados de famílias nobres alemãs, criados quase desde o nascimento em Roma, mas repetidamente escolhendo retornar à sua terra natal e ao seu povo e lutar por suas causas, fala sobre isso. Em várias ocasiões, os líderes germânicos falam abertamente sobre os perigos do conforto excessivo. Quando o último imperador a governar Roma Oriental e Ocidental, os Eudócias, morreu, a quem Jordanes chamou de amigo e amante da raça gótica, Jordanes fala de seus filhos começando a arruinar ambos os impérios por sua vida luxuosa e privar os godos de seus tributos costumeiros. O desprezo dos godos pelos romanos logo aumentou. E, citação, por medo de que seu valor fosse destruído por uma longa paz, eles nomearam Alarico rei sobre eles. Fim da citação. E isso é revelador. Não é a ambição ou o desejo de pilhagem que parece impulsionar os ataques germânicos a Roma, mas sim as reações à traição direta, ou degeneração óbvia, ou falta de saúde e ordem no império em geral. Muito parecido com Tácito, acredito que eles viram um rápido declínio deste outrora grande império e pareciam sinceramente querer salvar aspectos de sua grandeza. Alarico é uma figura impressionante na história germânica. Em suas primeiras batalhas com Estilicão, um meio-alemão que por um tempo foi o homem mais poderoso do Império Romano do Ocidente, Alarico rompeu as linhas de Estilicão, marchou 30 milhas ao norte e cruzou um abismo antes que Estilicão pudesse colocar suas tropas para surpreendê-lo completamente. Um golpe de mestre que o historiador Bradley afirma
Citação: os viajantes que estão familiarizados com o solo dizem que esta marcha de Alarico é um dos feitos mais surpreendentes do registro histórico. Em meados do século IV, os godos dentro de Roma já exerciam vasto controle sobre o império por meio de figuras poderosas como o fazedor de reis Ricimer, um general capaz, amado e respeitado pelas tropas. Os góticos fora de Roma, enquanto isso, estabeleceram uma base de poder muito real em Toulouse. Durante a luta entre essas duas forças, Roma pagou um grande suborno a Alarico para obrigá-lo a recuar. Curiosamente, os romanos então celebraram um triunfo, tratando isso como uma grande vitória, e inscrito em um arco que a nação gótica foi subjugada para nunca mais se levantar. Palavras que os godos, sem dúvida, leram com perplexidade enquanto cavalgavam pelas ruas da capital conquistada alguns anos depois. Uma espécie de revolta deu o pontapé inicial. Em um breve ataque de sentimento antigótico, certos cidadãos romanos, provavelmente estimulados por atores nefastos em seu meio, fez o ar doloroso de se voltar contra os civis góticos enquanto os soldados góticos estavam estacionados em outro lugar, e mataram suas esposas e filhos e saquearam suas propriedades. Aproximadamente 30.000 soldados góticos abandonaram o exército romano e se juntaram a Alarico, que imediatamente cavalgou de cidade em cidade sem esforço, conquistando tudo em seu caminho. Finalmente, chegando a Roma, ele decidiu se envolver em um cerco para matar a cidade de fome. Os romanos extremamente teimosos começaram a morrer de fome em grande número. E ainda teve a audácia de enviar uma mensagem ameaçadora a Alaric, exigindo bons termos ou então eles se levantariam contra ele em grande número. Disse que Alarico literalmente riu disso dizendo, citação, quanto mais grossa a grama, mais fácil é cortar, fim da citação. Antes de apresentar seus termos, ou seja, todo o ouro e prata dentro das paredes e todos os escravos. O que nos resta então? Dizia-se que era a resposta atordoada, a qual Alaric simplesmente declarou, suas vidas. O que torna isso ainda mais divertido é que Alaric parece ter apenas humilhado eles. Ele não apenas acabou levando muito menos depois que eles finalmente capitularam, mas é relatado que ele imediatamente viu o fim da fome. E embora tenha sido impossível conter completamente a raiva muito acumulada dos godos, ele surpreendeu ainda mais a população conquistada ao punir aqueles que agiram de forma mais injusta em relação aos romanos conquistados. Bradley afirma, citação, Alarico lembrou que ele era cristão e tentou usar sua vitória misericordiosamente. Ele disse a seus soldados que o saque da cidade era deles, mas que nenhum homem deveria ser morto se não estivesse usando armas. Até mesmo os soldados deveriam ser poupados se refugiassem nos lugares santos. Fim da citação. Ele então partiu para a Toscana com seu mesmo. Mais forte agora devido a um grande número de soldados dentro de Roma se juntando às suas fileiras. Alarico poderia ter conquistado ou destruído todo o Império Romano do Ocidente. Império com facilidade nesta fase, mas ele parece não ter desejado. Ele queria um reino próprio ao lado e aliado a Roma. Isso foi inicialmente acordado por todos os funcionários locais, mas surpreendentemente novamente audaciosamente. Um teimoso imperador romano, Honório, recusou a ideia, acreditando estar seguro e fora de perigo escondido em Ravenna. Alarico ficou furioso e prontamente marchou com seu exército imediatamente para Ravenna. E o que se segue é uma série quase cômica de perdas para os romanos sob Honório, que parecem se tornar mais descaradamente arrogantes e teimosos a cada perda sucessiva, até finalmente ser completamente destruído. Nenhuma história dos godos poderia estar completa sem uma discussão de como e por que eles se tornaram, por necessidade, tão próximos de Roma, literal e figurativamente. Tanto como amigo quanto como inimigo. Ou seja, os hunos. É importante lembrar que, embora tendamos a ver os romanos e os godos como duas raças de povos completamente distintas, ambos remontam às mesmas figuras centrais da lenda. Por exemplo, sua forte conexão com as antigas famílias governantes e refugiados de Troia. Os senadores e a aristocracia em Roma provavelmente tinham uma sobreposição significativa com os principais elementos do mundo gótico. A cultura intrusa a leste, no entanto, era algo muito mais estranho. Os hunos, provavelmente nascidos de uma mistura de povos citas e asiáticos, explodiram em número e começaram a assediar constantemente todos os povos germânicos em suas fronteiras. Jordanes conta uma história que pode ser fato ou mito ou algo intermediário, que fala de uma fronteira citeuna perto do pântano Maótico e um grupo de caça dos hunos perseguindo uma corça misteriosa,
que eles tinham motivos para acreditar ser algo excepcional, que os guiou para as terras citas antes de desaparecer. Disse que eles estavam cheios de admiração, que rapidamente deu lugar à ambição e ganância. E depois de um ataque inicial em que saquearam pertences, sacrificou muitos citas e sujeitaram o resto a si mesmos. Eles decidiram fazer do comportamento um hábito. Jordanus diz, citação, como um redemoinho de nações, eles varreram o grande pântano e imediatamente varreram as tribos nas fronteiras da Sítia. Os Alanique eram seus iguais na batalha, mas diferentes deles em civilização, maneiras e aparência. Eles exaustos por seus ataques incessantes e subjugados. Pois, pelo rasgo de suas feições, eles inspiraram grande medo e aqueles que talvez eles realmente não superassem na guerra. Eles fizeram seus inimigos fugirem horrorizados porque seu aspecto moreno era assustador e eles tinham, se assim posso chamá-lo, uma espécie de caroço disforme, não uma cabeça com buracos em vez de olhos. Sua resistência é evidente em sua aparência selvagem, e eles são seres cruéis com seus filhos no próprio dia em que nascem. Pois eles cortam as bochechas dos machos com uma espada, de modo que antes de receberem o alimento do leite eles devem aprender a suportar feridas. Fim da citação. Alguns dos hábitos, táticas e costumes hunos eram semelhantes aos das tribos fronteiriças mais selvagens dos citas. E, em certo sentido, pode até ser pensado como um ponto médio racial ou cultural entre os citas e os mongóis posteriores da era de Genghis Khan. As evidências parecem indicar que eles eram descendentes do Xiongnu, um povo eurasiano híbrido que mostra a mistura mista europeia e asiática pelo menos desde 2000 anos atrás. Fontes germânicas costumavam falar dos hunos de uma maneira que seria considerada extremamente racista hoje, mas sempre respeitaram a coragem e a destreza militar, e ainda mais a liderança eficaz. Átila aparece em cena como um leão furioso e vive toda a sua vida dessa maneira como uma bola de energia imensa, mas não desencadeada e não canalizada. O nome na verdade tem uma raiz alemã que significa pequeno pai. E o próprio Átila era quase certamente de linhagem mista cita e asiática. No entanto, para os godos homogêneos, os hunos e seu líder teriam sido uma visão chocante e excepcional. O historiador J. Bagnold-Berry diz que suas feições, de acordo com uma história gótica, citação, traziam a marca de sua origem e o retrato de Átila. Exibia a deformidade genuína de um calmuco moderno. Uma cabeça grande, uma tez morena. Pequenos olhos profundos, um nariz achatado. Poucos cabelos no lugar de uma barba, ombros largos e um corpo curto e quadrado de força nervosa, embora de forma desproporcional. O passo altivo e o comportamento do rei dos hunos expressavam a consciência de sua posição superior acima do resto da humanidade, e ele tinha o costume de revirar os olhos ferozmente como se quisesse desfrutar da lágrima que inspirava. O historiador Prisco relata sua experiência visitando a corte de Átila, contando os rituais semiformais realizados durante um banquete e a infinidade de alimentos oferecidos, enquanto Átila, sentado no meio de suas duas fileiras de convidados, comia apenas carne. As anedotas em seu relato fornecem uma imagem intrigante de Átila e dos hunos e da cultura e época. Citação: quando a noite caiu, tochas foram acesas e dois bárbaros avançando na frente de Átila cantaram canções que haviam composto, celebrando suas vitórias e atos de bravura na guerra. E dos convidados, olhando para os cantores, alguns se agradaram dos versos. Outros lembrados de guerras estavam excitados em suas almas, enquanto outros ainda cujos corpos estavam fracos com a idade e seus espíritos obrigados a descansar derramavam lágrimas. Depois das canções, um cita cuja mente estava perturbada apareceu e, proferindo palavras estranhas e sem sentido, forçou a companhia a rir. Depois dele, Ircão, o anão mouro, entrou e jogou todos, exceto Átila, em ataques de riso insaciável por sua aparência, seu vestido, sua voz e suas palavras, que eram uma confusão confusa de latim, huno e gótico. Átila, no entanto, permaneceu imóvel e de semblante imutável. Nem por palavra ou ato ele traiu qualquer coisa que se aproximasse de um sorriso ou alegria, exceto na entrada de Ernest, seu filho mais novo, a quem ele puxou pela bochecha e olhou com um olhar calmo de satisfação. Fim da citação. Ele era, segundo todos os relatos, um líder capaz, extremamente corajoso, implacavelmente enérgico. E embora selvagem e sem lei para os padrões góticos, não sem algumas virtudes e código de conduta pessoal. Mais importante ainda,
Ele representava a ameaça mais significativa e poderosa que os romanos e godos já enfrentaram, sem contar uns com os outros. Há um vai e vem profundamente intrigante que nos dá uma concepção dos bastidores de quão profundamente essa ameaça foi sentida, e também serve para ilustrar a proximidade e camaradagem pouco conhecidas, muitas vezes sentida entre o governo romano e a aristocracia, e o elemento gótico. Provavelmente devido, pelo menos em parte, a raízes genéticas e culturais semelhantes. Uma semelhança provavelmente sentida ainda mais fortemente em face desses novos invasores estrangeiros. De origem ilíria, o imperador Valentiniano enviou uma embaixada aos visigodos e seu rei Teodereto com esta mensagem. Citação: a mais corajosa das nações, é parte da prudência nos unirmos contra o senhor da terra que deseja escravizar o mundo inteiro, que não exige uma causa justa para a batalha, mas supõe que tudo o que ele faz é certo. Ele mede sua ambição por seu poder. A licença satisfaz seu orgulho. Desprezando a lei e o direito, ele se mostra um inimigo da própria natureza. E, portanto, aquele que claramente é o inimigo comum de cada um merece o ódio de todos. Por favor, lembre-se do que você certamente não pode esquecer, em que os hunos não derrubam nações por meio de guerras onde há chances iguais, mas atacá-los pela traição, que é uma causa maior de ansiedade. Para não falar de nós mesmos, você pode permitir que tal insolência fique impune? Já que você é poderoso em armas, dê atenção ao seu próprio perigo e dê as mãos a nós em comum. Preste ajuda também ao império do qual você se separa. Se você quiser aprender como tal aliança deve ser buscada e bem-vinda por nós, olhe para os planos do inimigo. Por esses e outros argumentos semelhantes, os embaixadores de Valentiniano prevaleceram sobre o rei Teodoreto. Ele respondeu-lhes, dizendo, em Romanos, vocês alcançaram seus desejos. Você fez de Átila nosso inimigo também. Vamos persegui-lo onde quer que ele nos convoque. E embora ele esteja inchado por suas vitórias sobre diversas raças, no entanto, os godos sabem como lutar contra esse inimigo arrogante. Não chamo nenhuma guerra de perigosa, exceto aquela cuja causa é fraca. Pois ele não teme nenhum mal para quem a majestade sorriu. Os nobres gritaram assentimento à resposta e a multidão seguiu de bom grado. Os romanos sabiam muito bem como eram sortudos por ter não apenas um aliado como amortecedor entre eles e os hunos, mas um aliado que parecia se gloriar em tal conflito, especialmente quando unidos contra uma força externa. Quando o enorme exército de godos unidos sob Teutírides entrou em campo, disse que Átila viu seu exército ser lançado em confusão e dúvida. Ele procurou encorajá-los, fortalecer-lhes os nervos, e temos um registro de suas palavras naquele dia. Aqui está você depois de conquistar nações poderosas e subjugar o mundo. Portanto, acho tolice da minha parte incitá-los com palavras como se fossem homens que não foram provados em ação. Deixe um novo líder ou um exército inexperiente recorrer a isso. Não é certo que eu diga nada comum, nem você deve ouvir. Pois o que é a guerra? Qual é o seu costume habitual? Ou o que é mais doce para um homem corajoso do que buscar vingança com suas próprias mãos? É direito da natureza cingir a alma com vingança. Vamos então atacar o inimigo avidamente. Pois são sempre os mais ousados que fazem o ataque. Despreze essa união de raças discordantes. Defender-se por aliança é prova de covardia. Veja, mesmo antes de nosso ataque, eles estão aterrorizados. Eles buscam as alturas. Eles procuram as colinas, e arrependendo-se tarde demais, clamam por proteção contra a batalha em campos abertos. Você sabe o quão insignificante é o ataque romano. Enquanto eles ainda estão se reunindo em ordem e formando em uma linha com escudos trancados, eles são contidos, não direi pelo primeiro ferimento, mas até mesmo pela poeira da batalha. Em seguida, para a briga com corações fortes, como é o seu não vai. Despreze sua linha de batalha. Ataque os Alani. Golpeie os visigodos. Busque uma vitória rápida naquele local onde a batalha se enfurece. Pois quando os tendões são cortados, os membros logo relaxam. Nenhum corpo pode ficar de pé quando você tira os ossos. Deixe sua coragem aumentar e sua própria fúria explodir. Agora mostre sua astúcia, hunos. Agora seus feitos de armas. Que o ferido exige em troca da morte seu inimigo. Que os não feridos se deleitem com a matança do inimigo. Nenhuma lança prejudicará aqueles que têm certeza de viver, e aqueles que têm certeza de morrer, o destino alcança mesmo em paz. E, finalmente, por que a sorte deveria ter tornado os hunos vitoriosos sobre tantas nações? A menos que fosse para prepará-los para a alegria deste conflito? Quem foi revelado aos nossos senhores o caminho através do pântano de Maiócia por tantas eras um segredo fechado? Quem, além disso,
Fez os homens se renderem a você quando você ainda era desarmado. Mesmo uma massa de nações federadas não suportaria a visão dos Hunos. Não estou enganado na questão. Aqui está o campo que tantas vitórias nos prometeram. Vou lançar a primeira lança no inimigo. Se alguém pode ficar em repouso enquanto Átila luta, ele é um homem morto. Inflamados por essas palavras, todos correram para a batalha. E embora a situação fosse em si terrível, no entanto, a presença de seu rei dissipou a ansiedade e a hesitação. De corpo em corpo, eles se enfrentaram na batalha e a luta ficou feroz, confusa, monstruosa. Implacável. Uma luta como nenhum tempo antigo jamais registrou. Lá tais feitos foram feitos que um homem corajoso que perdeu esse espetáculo maravilhoso não poderia esperar ver algo tão maravilhoso por toda a sua vida. Pois, se podemos acreditar em nossos anciãos, um riacho que flui entre as margens baixas através da planície foi grandemente aumentado pelo sangue das feridas dos mortos. Não foi inundado por chuvas como os riachos geralmente sobem, mas está inchado por um riacho estranho e transformado nesta torrente pelo aumento do sangue. Em sua situação miserável, aqueles cujas feridas os levaram a saciar sua sede ressarcida beberam água misturada com sangue, o sangue que derramaram de suas próprias feridas. Ao amanhecer do dia seguinte, quando os romanos viram que os campos estavam cheios de corpos e que os hunos não se aventuravam, eles pensaram que a vitória era deles. Mas eles sabiam que Átila não fugiria da batalha a menos que fosse dominado por um grande desastre. No entanto, ele não fez nada covarde como aquele que é vencido, mas com um choque de armas soou as trombetas e ameaçou um ataque. Ele era como um leão perfurado por lanças de caça, que anda de um lado para o outro diante da boca de sua toca e não ousa saltar, mas não deixa de aterrorizar a vizinhança com seu rugido. Mesmo assim, esse rei guerreiro à distância aterrorizou seus conquistadores. Portanto, os godos e romanos se reuniram e consideraram o que fazer com o vencido Átila. Eles decidiram desgastá-lo por um cerco, porque ele não tinha suprimento de provisões e foi impedido de se aproximar por uma chuva de flechas dos arqueiros colocados dentro dos limites do acampamento romano. Mas foi dito que o rei permaneceu extremamente corajoso mesmo nesta extremidade. E amontoou uma pira funerária de selas de cavalo. De modo que, se o inimigo o atacasse, ele estava determinado a se lançar nas chamas. Que ninguém tenha a alegria de feri-lo e que o senhor de tantas raças não caia nas mãos de seus inimigos. Jordanes segue com a história do enterro no campo de batalha e luto do rei gótico morto Theodorai. Em seu estilo de escrita único, acho tão atraente. O filho de Tetoreide, Torismund, agora assumiu o controle e, apesar da vitória gótica total, estava ansioso para vingar a morte de seu pai. Átila provavelmente ficou surpreso quando nenhum ataque de acompanhamento ocorreu, mas isso não se manifestou. Mais tarde, tendo reunido sua inteligência e suas forças mais uma vez, Átila, citação, procurou apagar a fama de seu destruidor e, dessa forma, anular o que havia sofrido nas mãos dos visigodos. Ele encontrou uma segunda derrota e recuou gloriosamente. Os godos unidos não podiam ser parados e os hunos nunca mais ameaçariam seriamente a Europa. Átila morreria fiel à forma depois de uma noite de devassidão bêbada. Torismund foi traído em circunstâncias misteriosas. Ele adoeceu e estava sendo atendido quando alguém disse a seus inimigos que ele estava doente e desarmado. Ele foi morto, mas essa fala fascinante prova que ele não caiu facilmente. Apesar de ter um braço preso à cadeira para tratamento. Citação, segurando um banquinho na mão que ele tinha livre, ele se tornou o vingador de seu próprio sangue matando vários daqueles que estavam à espreita por ele, fim. Citação. Essa repulsa aos hunos foi um dos eventos mais importantes da história europeia. Thomas Hodgkin, autor da excelente obra Teodorico, o Godo, o campeão bárbaro da civilização, coloca talvez de forma muito direta para o ano moderno. Citar, para o mundo, sim, mesmo para nós no século XIX e para os grandes continentes não descobertos além do mar, a repulsa do esquálido e não progressivo terreno dos assentos da velha civilização histórica. Foi essencial para a preservação de tudo que faz a vida humana valer a pena. Se Átila tivesse conquistado as planícies catalãs, uma sucessão interminável de Genghis Khans e Tamerlão provavelmente varreria as planícies desoladas da Europa. Paris e Florença teriam sido como Khiva e Belcara, e a ilha da Grã-Bretanha ainda não teria atingido o grau de civilização alcançado pela península da Coreia.
Embora seja importante mencionar aqui, uma característica marcante dos hunos é que eles não eram uma coisa só, mas sim uma miscelânea de povos. Mesmo pegando elementos góticos ao longo do caminho, essas primeiras tribos foram conquistadas antes da unidade gótica e forçando-as ao serviço militar. Também temos isso do Procópio. História das guerras escrita em meados do século VI. Os heftalitas são a linhagem dos hunos de fato, bem como no nome. No entanto, eles não se misturam com nenhum dos hunos conhecidos por nós. Eles são os únicos entre os hunos que têm corpos brancos. Portanto, este não era apenas um povo híbrido, mas também uma mistura heterogênea de povos homogêneos. Após a morte de Átila, vários de seus filhos, meras sombras de seu pai na melhor das hipóteses, disputaram o poder, fingindo continuar seu domínio sobre as terras e povos, incluindo os godos, como se fossem uma herança de feudos. Os godos não estavam aceitando isso e fizeram um trabalho rápido com os hunos. Agora, ironicamente, na mesma posição fraturada e desunida em que os godos estavam quando os hunos entraram em cena pela primeira vez. Como Jordanes coloca de forma tão eloquente, eles os expulsaram de forma tão inglória de sua própria terra que aqueles que permaneceram temem as armas dos godos desde aquela época até os dias atuais. Agora que os hunos foram definitivamente tratados e os godos receberam uma nova unidade no processo de realização da tarefa. Lenta mas seguramente, eles se tornariam os mestres indiscutíveis de toda a Europa. E não apenas a Europa, mas regiões significativas do norte da África e, eventualmente, também da Rússia, como a Rus da qual deriva seu nome. Essa pequena família de povos em um ponto subjugou e forneceu a casta dominante, se você quiser, para praticamente todo o mundo ocidental. França como os francos, Espanha como os visigodos. Itália e norte da África como os lombardos e vândalos. Grã-Bretanha como os anglo-saxões. E, claro, Alemanha e Áustria. E Escandinávia, Polônia e Ucrânia. É um fato bem conhecido, mas pouco falado, que toda a realeza europeia se espalhou a partir da linhagem desses povos germânicos. E, no entanto, como sempre foi o caso com esse grupo, não havia um império unificado singular para falar, mas sim uma variedade de ramos amigáveis e independentes. A própria Roma havia se tornado um caos no que diz respeito ao seu governo titular, devido à restrição de que os imperadores romanos sejam cidadãos nascidos dentro de suas fronteiras. Os godos, em vez disso, governaram como patrícios. E o título de imperador tornou-se o de uma figura de proa. Hodgkin nos fala dos 9 imperadores que usaram a púrpura na Itália após a morte de Valentiniano. Apenas 2 terminaram seus reinados no curso da natureza. 4 foram depostos e 3 morreram pela violência. Apenas um reinou por mais de 5 anos. Vários só podiam medir a duração de seus royalties por meses. Mesmo o curto período de 455 a 476 d.C., que esses 9 reinados ocupam, não é inteiramente preenchido por eles, pois havia interregna frequente. Com duração de 1 ano e 8 meses. E os homens eram tão fracos quanto sua vida real era curta e precária. Com a única exceção de Majoriano. Um homem corajoso e forte, e que, se lhe tivesse sido dado um jogo limpo, certamente teria feito algo para impedir a ruína do Império. Todos esses 9 homens, com cujos nomes não há necessidade de sobrecarregar a memória do leitor, são apropriadamente nomeados por um historiador alemão, os Imperadores das Sombras. 476 é tradicionalmente conhecido como a data em que Roma caiu, embora, como acabei de descrever, esse seja um nome bastante impróprio. E deste ponto em diante, as batalhas foram em grande parte entre godos dentro do Império versus godos fora do Império. Foi neste ano que os mercenários góticos, que incluíam o famoso Érulo, anteriormente exigiam 1/3 das terras da Itália para si. Depois de ser recusado pelo romano Orestes, um homem chamado Adofacar disse aos mercenários: façam-me rei e eu alcançarei para vocês o que desejam. Eles fizeram isso, e com uma parte gótica das forças militares romanas se juntando ao seu lado, a campanha foi, para citar Hodgkins, do tipo mais curto e superficial, como Orestes e seus bandos de romanos foram destruídos. Disse, apropriadamente, que durante esse período, embora homens como Adovacar não fossem formalmente reis da Itália, eles certamente eram reis na Itália. Uma figura extremamente intrigante, que segundo todos os relatos também era um governante grande, justo e magnânimo.
era unir os reinos góticos sob uma única bandeira romana. Teótico, nascido em 455 d.C. e alcançando o poder primeiro sobre os ostrogodos em 471. Depois o reino ostrogótico da Itália em 493. E depois os visigodos em 511 como patrícios do Império Romano. De linhagem direta de Amali, segundo muitos relatos, a linha ancestral de maior prestígio dos godos. Ele apropriadamente parece representar o coração e a alma de seu povo, talvez mais do que qualquer outra figura histórica. Como tantas crianças germânicas de linhagem nobre, ele foi feito refém. Novamente, este termo é usado no sentido mais amigável. Para Constantinopla e o Império Romano do Oriente. Ser educado pelos melhores professores e generais. Segundo todos os relatos, ele era muito amado e respeitado por todos. O imperador Leão é o primeiro entre eles. Ao atingir a idade adulta, ele ouviu que sua tribo que habitava, como dissemos na Ilíria, não estava totalmente satisfeita ou contente. Então ele preferiu buscar a vida por seus próprios esforços, da maneira habitual de sua raça, em vez de desfrutar das vantagens do Império Romano e da facilidade luxuosa enquanto sua tribo vivia separada. Essencialmente, ele procurou se juntar a seus parentes e conquistar Roma Ocidental e sua Odovacer meio gótica e pelo menos meio traiçoeira. Também chamado de Odovacer. Depois de ponderar sobre esses assuntos, ele disse ao imperador: embora não me falte nada para servir ao seu império. No entanto, se sua piedade julgar digno, tenho o prazer de ouvir o desejo do meu coração. E quando, como de costume, ele recebeu permissão para falar livremente, disse ele, o país ocidental há muito governou pelo governo de seus ancestrais e predecessores. E aquela cidade que era a cabeça e senhora do mundo. Por que agora está abalado pela tirania dos Torcilingi e Rugi? Envie-me lá com minha raça. Assim, se você apenas disser a palavra, poderá ser libertado do fardo da despesa aqui, e se com a ajuda do Senhor eu conquistar, a fama de sua piedade será gloriosa lá. Pois é melhor que eu, teu servo e teu filho governe esse reino. Recebendo como um presente de você, se eu vencer, aquele que você não reconhece deve oprimir seu senado com seu jugo tirânico e partir da república com a escravidão. Pois se eu prevalecer, vou mantê-lo como sua concessão e presente. Se eu for conquistado, sua piedade não perderá nada. Não, como eu disse, isso economizará as despesas que agora acarreto. Embora o imperador estivesse triste por ele ter ido, quando ouviu isso, concedeu o que Teodorico pediu, ele não estava disposto a causar-lhe tristeza. Ele o enviou enriquecido por grandes dons e recomendou a seu cargo o Senado e o povo romano. Portanto, Teodorico partiu da cidade real e voltou para seu próprio povo. Em companhia de toda a tribo dos godos que lhe deram seu consentimento unânime, ele partiu para Hesperia. E imediatamente ele começou a restaurar a ordem em todas as terras e povos germânicos, com efeito magistral. Ele promoveu e arranjou casamentos para aqueles com os maiores. Quantidade de linhagem real de Amaleque os uniu sob uma única bandeira enquanto ele fazia guerra com todos em seu caminho. Em 488, na mais antiga das tradições indo-europeias, ele liderou uma migração em massa de seu povo gótico em direção a um novo futuro. Citação: deve ter sido notado que o exército gótico não é um exército, mas uma nação e que a campanha também é uma migração. A mãe e a irmã de Teoderich o acompanham. Evidentemente, há uma longa fila de não combatentes. Velhos, mulheres e crianças seguindo o exército e aqueles 2000 vagões góticos. O personagem atribuído a eles por Horus, como ele afirma, a carroça que mantém os citas vagando para casa ainda sobrevive. O godo, um terrível inimigo para aqueles que estão fora dos limites de seu parentesco, é um amante do lar de coração e mesmo na guerra não se separará de sua esposa e filhos. Isso torna seu impacto lento, suas campanhas não científicas. Prepara para ele derrotas frequentes, como a das montanhas Candavian, que um exército celibatário teria evitado, mas torna suas conquistas quando ele conquista mais duradouras. Enquanto explica aquelas demandas perpétuas por terras, por um assentamento dentro do império quase em quaisquer termos, com os quais, como foi mostrado antes, as incursões bárbaras tantas vezes se fecham. Citação: a dificuldade de encontrar comida para uma multidão tão grande nas planícies frequentemente desoladas da Pannonia e da Noricum, deve ter sido enorme. E foi sem dúvida a razão da lentidão do progresso de Teodorico. Muito provavelmente ele dividiu seu exército em várias porções, movendo-se em linhas paralelas. Os forrajadores vasculhavam o país por toda parte.
Estoques de provisões seriam acumulados nas carroças do Grande Gótico que seriam laboriosamente conduzidas pelas passagens acidentadas nas montanhas. Então, todas as divisões do exército que se espalharam em busca de comida teriam que se concentrar novamente quando chegassem à vizinhança de um inimigo, seja um Dovahkar ou um dos reis bárbaros que buscavam progredir ainda mais. Todas essas operações consumiram muito tempo e, portanto, embora os godos tenham começado sua peregrinação em 488, provavelmente no outono daquele ano, eles não desceram as planícies da Itália, mesmo em seu extremo nordeste, até o final de julho de 489. Citação. Surpreendentemente, ao longo de seu caminho, enquanto solicitavam formalmente permissão para passar pelo território dos Gepidai, seu líder Trautila enviou de volta uma resposta insultuosa exigindo que eles lutassem se quisessem passar, mas os ostrogodos não podiam agora recuar. A fome e a peste estavam atrás deles em seu caminho. Eles devem seguir em frente. E com o coração relutante, o ovo de lontra deu o sinal para a batalha. A princípio, parecia que a batalha seria perdida e seu nome e a fama do povo ostrogodo seriam engolidos pelos pântanos do Junco e Alca. A van do exército, debatendo-se na lama macia e com apenas seus escudos de vime para se opor à chuva mortal de flechas gépidas, já estava prestes a recuar em confusão. Então Teoderiche, tendo pedido uma taça de vinho e bebido para a sorte de seu povo, em poucas palavras espirituosas chamou seus soldados a seguir seu estandarte. O estandarte de um rei que abriria o caminho para a vitória. Por acaso, ele pode ter discernido alguma parte da planície onde a estrada passava por terra firme. E se isso fosse assediado por inimigos, de qualquer forma o Gepida era menos terrível do que o Moras. Foi assim que ele avançou triunfantemente através das fileiras hostis, e sendo seguido por seus guerreiros ansiosos, alcançou uma vitória notável. Os olhos gépidas logo estavam vagando pela planície, uma força quebrada e desanimada. Multidões deles foram mortas antes da descida da noite, exceto os fugitivos restantes. E um número tão grande de carroças de armazém gépidas caiu nas mãos dos ostrogodos que em todo o exército surgiu uma voz de regozijo por Traustila estar disposta a lutar. Assim, um pouco de sangue gótico comprou comida mais do que jamais poderia ter dinheiro para comprar. Assim, através de inimigos e fome, dificuldades do inverno e dificuldades do verão, o exército da nação manteve seu caminho. E finalmente, como já foi dito, no mês de agosto de 489, a última das carroças desceu das terras altas, que são um posto avançado dos Alpes Julianos, e os ostrogodos estavam acampados nas planícies da Itália. A Dovahkar, que aparentemente lhes permitiu realizar a passagem dos Alpes sem serem molestados, estava pronto para encontrá-los nas margens do Isonzo. Fim da citação. E assim o exército de Teoderico encontrou o exército romano ocidental de Adovahkar em Verona. Disse que ele demonstrou uma confiança fácil e seus parentes ajudaram a prender sua armadura bem construída, mas excessivamente ornamentada. Ele brincou que, embora esperasse que sua conduta no campo de batalha provasse a todos quem ele era, mas se isso falhasse, a armadura certamente resolveria o problema. O primeiro seria o caso, já que ambos os lados relatam seu heroísmo reunindo seus homens para vencer com folga no dia seguinte a uma luta séria. Adovahkar fugiu para Ravenna e Teodorico armou seu acampamento nas proximidades. Quando Adovahkar caiu em Verona, grupos de seus homens desertaram para Teodorico. Entre eles estava um certo indivíduo chamado Tufa, a quem Teodorico, com poucos generais, nomeou para um governo principal. Ele pagaria caro por esse erro, já que Tufa posteriormente entregou todo o seu exército a Adovahkar no próximo confronto. Alguns dos homens de seu exército estavam entre a elite. A batalha testou os principais membros do círculo íntimo de Teodorico que estiveram com ele em todas as provações desde o início. Odkins nos diz citação, esses homens foram todos vilmente assassinados por Adovahkar, um ato que Teodorico determinou interiormente que nunca deveria ser perdoado. Uma promessa que certamente seria verdadeira. Adovahkar começou a enviar grupos de ataque para assediar seus homens regularmente. E embora a derrota parecesse inevitável, Adovahkar escolheu lutar por 3 longos anos. Finalmente, com muitos de seus homens fugindo para Teodorico e a fome cobrando seu preço, Adovahkar não pôde mais resistir. Os termos foram acordados, mas Teodorico ainda não havia terminado. Após 3 anos de ataques constantes e mortes desnecessárias, ele tinha contas a acertar. Em uma festa em que alguns dizem que Adovahkar planejou que seus homens matassem Teodorico, depois de fazer um brinde, disse que Teodorico desembainhou sua espada e atingiu Adovahkar na clavícula, fendendo-o quase em 2. Atônito com o poder de seu próprio golpe, disse ele, comentou, o pobre coitado não deve ter ossos. Odkins nos dá uma conta adicional. Teodorico ergueu a espada para atacar. Onde está Deus?
gritou a vítima indefesa, mas não aterrorizada. Assim fizeste com meus amigos? Respondeu Teodorico, lembrando do assassinato traiçoeiro de seus amigos íntimos abandonado por Tufa. Então, com um tremendo golpe de sua espada larga, ele cravou seu rival do ombro ao lombo. O frenesi bárbaro, que os menestréis escandinavos chamavam de fúria dos furiosos, estava em seu coração. E com uma risada selvagem de seu próprio golpe muito impetuoso, ele gritou quando o cadáver caiu no chão: acho que o fraco nunca teve um osso em seu corpo. Fim da citação. Ele então escolheu enterrá-lo fora da cidade em um pedaço de terra ao lado de uma sinagoga judaica. De acordo com o historiador Bradley, citação, considerada poluída pelo culto infiel, fim da citação. Agora que Adovacar havia sido tratado e Roma estava essencialmente unida a Teodorico em seu leme como a figura mais poderosa de sua época, seus súditos devem ter se perguntado o que o próximo capítulo poderia trazer. Especialmente depois de testemunhar suas duras ações iniciais e limpar a casa de todos aqueles que apoiaram Adovacar. Quaisquer medos, romanos ou góticos, logo seriam colocados de lado. Citação: mais uma vez temos que lamentar a verdade do ditado de Milton de que as vitórias da paz são menos renomadas do que as da guerra. Muito mais interessante, se pudesse ser contado, do que os registros de todas as batalhas que o Autoric já venceu seria a história das conquistas pacíficas que se seguiram. Por esse meio, o usurpador gótico conseguiu dar ordem e prosperidade à terra por tanto tempo vítima da ilegalidade e da opressão. Por quais artes ele conquistou os corações de seus súditos? Tanto romanos quanto godos, que quando ele morreu foi lamentado como nenhum governante havia sido nos séculos passados, são perguntas que a história nos dá respostas muito imperfeitas. Sabemos que ele imediatamente restabeleceu o duelo de grãos para os cidadãos, que a ganância dos governantes anteriores havia despojado, aliviando imediatamente a ameaça de fome para grandes faixas da população. Ele não era o tipo de homem ansioso para bancar déspota ou tirano, na verdade, longe disso, e continua sendo uma das ilustrações mais claras de quanto o povo e a cultura góticos eram, ao contrário de seu enquadramento em nossa época, uma influência positiva líquida em Roma. E, de fato, parecia salvá-la em muitos sentidos de cair no caos. Henry Bradley resume assim: a grande ansiedade de Teoderic, no entanto, era restaurar à Itália sua prosperidade e abundância material há muito perdidas. É claro que, quando o país foi governado com firmeza e justiça e o povo teve proteção contra a violência e a fraude, logo houve um renascimento da agricultura e do comércio. Teodorico estava ansioso para ajudar nesse reavivamento por meios ativos. Ele encorajou a abertura de minas de ferro na Dalmácia e minas de ouro no sul da Itália. Ele ajudou no desenvolvimento das indústrias de construção naval e pesca. Ele promoveu a drenagem dos pântanos em Terracina e Spoleto. Ele concedeu a terra recuperada livre de impostos para aqueles que arcaram com o custo do empreendimento. Ele gastou grandes somas anualmente no reparo das rodovias e na restauração dos antigos aquedutos e na construção de novos. As extorsões dos oficiais da alfândega que nos dias do Império, como diz Cassiodoro, os mercadores estrangeiros temiam mais do que naufrágio, agora estavam firmemente reprimidas. E os direitos de importação foram avaliados por um comitê entre cujos membros estavam o bispo e vários cidadãos influentes da cidade portuária. Um padrão uniforme de pesos e medidas foi introduzido. A cunhagem que havia sido degradada foi restaurada ao seu devido valor, e a emissão de dinheiro falso foi severamente punida. Para erradicar a imensa corrupção financeira que enfrentava, ele se engajou na medida de emergência de fixação temporária de preços, entre aspas, infligiu punições severas a todos os comerciantes que se aventuraram a cobrar taxas mais altas. A exportação de trigo da Itália era proibida sob pesadas penalidades, e se um comerciante de trigo fosse encontrado especulando por um aumento, como é chamado, isto é, comprando uma grande quantidade de grãos quando estava barato para vendê-lo com um grande lucro quando se tornasse mais caro, o rei o obrigava a vender seu estoque imediatamente a preço de custo. Teodorico se esforçou para promover o bem-estar de seus súditos, especialmente a parte mais pobre deles, e no geral sua política filantrópica foi maravilhosamente bem-sucedida. Em tempos posteriores, as pessoas olhavam para trás, para o reinado de Teodorico, como um período de abundância e prosperidade quase fabulosas. Thomas Hodgkins afirma, citação, os miseráveis historiadores da época nos dizem muito pouco sobre os 30 anos de paz que a Itália desfrutou sob a sábia vontade de Teoderic. Ainda assim, somos informados o suficiente para nos capacitar, em algum grau, a entender o que ele realizou e como ele o realizou. E uma coisa que nos faz aceitar as declarações desses historiadores com crença inquestionável é que eles não têm motivo para os elogios que tão livremente concedem aos grandes. Ostrogodo. Não são seus conterrâneos nem seus correligionários.
Nossas principais autoridades são romanas e ortodoxas e condenam amargamente Teodorico por sua perseguição aos católicos, no qual, como veremos, ele foi provocado nos últimos 2 anos de seu reinado. Ainda assim, sobre o túmulo deste bárbaro e herege morto, quando eles não têm nada a ganhar falando bem dele, eles não podem deixar de elogiar a nobre imparcialidade e o cuidado ansioso pelo bem-estar de seu povo, que pelo espaço de uma geração inteira deu felicidade à Itália. Teoderico até elaborou um código de lei sucinto próprio. Nenhuma ofensa, podemos muito bem acreditar, era tão odiosa para a alma amante da justiça do rei gótico quanto aceitar subornos por juízes e trazer falsas acusações de crime. O primeiro deles, sob a lei romana, foi punido com transporte para uma ilha e confisco de propriedade. Teoderico, que significativamente o torna o assunto do primeiro parágrafo de seu édito, decretou que a pena deveria ser a morte. Fim da citação. Hodgkins continua listando muitos dos relatos sinceros das principais autoridades da época falando com entusiasmo sobre o governo justo de Teodorico em sua excelente obra Teodorico, o Godo, que eu novamente vinculei na descrição do vídeo abaixo e recomendo. O povo gótico agora havia conquistado uma pátria estabelecida, mas teve que sacrificar algumas de suas antigas liberdades ao fazê-lo, pois os esotéricos tentavam encontrar o melhor equilíbrio entre as leis e costumes romanos e góticos. O povo gótico nunca procurou se misturar com os romanos, e de fato, leis foram aprovadas contra casamentos mistos na medida em que alguns historiadores falam de um sistema semelhante ao apartheid que visa, entre aspas, preservar sua integridade e autenticidade cultural. No entanto, foi nessa fase que os alemães perderam seu antigo costume de reuniões periódicas da Assembleia para fazer leis ou decidir sobre a política do Estado. Considerando que os militares agora eram inteiramente góticos e mantinham o costume de portar armas, eles poderiam ter se rebelado facilmente a qualquer momento. Mas parece que tanto o gótico quanto o romano respeitavam Teodorico demais para que isso fosse uma ameaça significativa. Disse que o clero romano não gostava dos godos, mas mesmo eles não podiam deixar de admitir que os godos obedeciam aos preceitos de sua religião melhor do que seus próprios compatriotas. E as relações gerais entre os dois povos correram bem. Teodorico, como às vezes se pensa, não se esforçou para unir os godos e romanos em uma nação. Talvez ele esperasse que tal união fosse realizada em algum momento sob seus sucessores. Mas em sua própria época ele estava contente que os dois povos vivessem juntos em amizade e respeito mútuos, cada um deles sendo encarregado de sua própria função especial na comunidade. Os godos deveriam assumir a defesa do país contra ataques, a manutenção da ordem e a execução da lei. Os romanos deviam trabalhar para o desenvolvimento da arte e da ciência, ao passo que no cultivo do solo ambas as nações deviam participar. Enquanto Teodorico viveu, esse ideal parece ter sido em grande parte realizado. Não é de admirar que Teodorico tenha se tornado objeto de muitas histórias fabulosas e que a tradição representasse seu reinado como sendo quase um reino dos céus na terra. Mesmo antes do final do século VI, os homens contavam na Itália quase a mesma história que foi contada na Inglaterra a respeito dos dias de Alfredo, como o grande rei havia feito a justiça prevalecer em seu reino de tal forma que as peças de ouro podiam ser deixadas expostas na estrada por 1 ano e 1 dia sem serem roubadas. Muitos de seus ditos foram citados como provérbios na terra, e anedotas foram relatadas para mostrar como Salomão na questão das 2 mães e seus bebês, Teodorico exibiu no tribunal sua maravilhosa visão da natureza humana. Mas não foi na Itália ou entre os godos que sua lendária fama atingiu seu ponto mais alto. Toda a raça teutônica considerava sua glória como sua, e seus feitos imaginários eram o tema de canções populares em todas as terras alemãs. Amante da paz e da justiça, ele nunca pega a espada, exceto contra sua vontade. E ao chamado do dever. Mas quando ele uma vez prevaleceu para lutar, não há ninguém mais destemido e mais terrível do que ele. O reinado de Teodorico é talvez o melhor exemplo em toda a história do que é chamado de despotismo beneficente. Nenhum sistema de governo mais livre poderia, nessas circunstâncias, ter produzido resultados tão maravilhosos. Talvez com um sistema mais livre Teodorico não pudesse ter estabelecido ou mantido seu reino. Mas a eficiência do governo dependia inteiramente da sabedoria e energia de um homem e poderia facilmente ter sido previsto que graves problemas surgiriam quando o cetro passasse para mãos mais fracas. Como Bradley afirma, citação, quanto mais a Itália prosperava sob o governo sábio e gentil de Teodorico, mais ela se tornava um prêmio tentador para a ambição de reis estrangeiros. Deve-se reconhecer que então, tão bem quanto hoje, as potências estrangeiras costumam usar o dinheiro e a traição que tantas vezes podem comprar como sua principal ferramenta.
E esse conceito prepara apropriadamente o terreno para a terceira e última parte de nossos 3 vídeos sobre os godos e alemães, no qual discutiremos os judeus e os sarracenos. Intrigas da corte e mortes misteriosas. Justiniano e Teodora. E o fim traiçoeiro da supremacia gótica. Até então.